Salve, gente! Olha, nos dias atribulados por que passa a humanidade como um todo, a velha máxima de que rir é o melhor remédio continua sendo fundamental. Não só para mitigar a intoxicação pela quantidade de informações, mas, sobretudo, de más notícias que compõem a métrica e o padrão dos telejornais que implicam diretamente na nossa saúde mental. É ou não é? Ultimamente eu tenho me dedicado a uma palestra chamada O Riso é um Negócio Sério, onde eu falo sobre a importância do humor nas relações sociais e o efeito biológico que o riso provoca no nosso sistema nervoso, as descargas de endorfina, serotonina, ocitocina, entre outros neurotransmissores, que beneficiam nosso corpo e equilibram nossa pressão arterial, sistema imunológico, etc., criando um ambiente mais leve de colaboração no mundo corporativo. Risadas são como cosquinhas no cérebro e nos faz ficar mais alertas, mais ligeiros, mais disponíveis. E dizem até os povos indígenas que quando uma criança ri pela primeira vez, é sinal de que a alma acabou de encaixar no corpo físico. Eu achei isso tão lindo. E a nossa resenha de hoje é sobre um dos personagens mais emblemáticos da nossa cultura, o palhaço. Ah, os palhaços, esses seres adoráveis que misturam a arte de fazer rir com uma boa dose de autocrítica, com seus narizes vermelhos, sapatos enormes, roupas nada a ver e um jeito desengonçado que retrata a imperfeição humana e a capacidade de superar pequenos e grandes desafios no picadeiro. Desde os tempos antigos até os circos modernos, os palhaços têm desempenhado papéis importantes na sociedade. A origem da palavra deriva do italiano, que significa exatamente palha. Na época das caravanas medievais e das feiras que originaram as cidades, os artistas de rua procuravam atrair o público através de imagens e figuras que eram mais comuns a todos, na sua grande maioria, camponeses, e entre algumas delas havia o espantalho, que por sua vez tinha um comportamento atrapalhado e era forrado de palha, principalmente porque amortecia as quedas durante as suas peripécias. Eram os homens de palha, il pagliaccio. Na música Ridi Pagliaccio, tão bem interpretada tantas vezes por Luciano Pavarotti, ele diz: recitar enquanto preso ao delírio, não sei mais o que digo, nem o que faço, continuo e devo esforçar-me. Bah, tu és um homem, tu és palhaço. Veste teu traje, enfarinha tua face. As pessoas pagaram e querem rir. Se o Alequim roubar tua colombina, ria, palhaço, ria, que todos o aplaudirão. Ride, palhaço! Coisa linda, chega bem. Aquele arrepio doido. Os palhaços têm uma história que remonta aos tempos imemoriais. Na Grécia Antiga já existiam os friarques, que eram atores cômicos usando máscaras grotescas e figurinos exagerados para fazer o público gargalhar entre um ato e outro de tragédia. Eles satirizavam a sociedade e os políticos da época, algo como os comediantes de stand-up fazem hoje, mas com mais máscaras e menos microfones, é claro. Os teatros eram ao ar livre, não é? E as vozes precisavam alcançar os píncaros das arquibancadas de pedra. Há relatos de figuras semelhantes ao palhaço contemporâneo desde 2500 a.C., no Egito Antigo. São encontradas várias outras referências, como em Roma, na China, até em civilizações americanas como os astecas. Na Idade Média, os palhaços evoluíram para os bobos da corte. Figuras excêntricas que entretinham reis e rainhas com suas acrobacias e piadas malucas. Eles eram os únicos que podiam zombar da nobreza sem perder a cabeça, literalmente. Os bobos eram uma espécie de consciência satírica da corte, misturando diversão com crítica social, como se fossem os memes vivos da época.
Também chamados de bufões, os bobos da corte alegravam a enfadonha vida dos fidalgos da aristocracia e eram escolhidos entre os artistas locais por serem naturalmente risíveis. Passavam a frequentar a vida na corte e sempre protegidos pelo rei. Ou seja, ele podia fazer troça de qualquer coisa que quisessem, sem serem criticados. Zombando do clero, brincando com a rainha, com a Suprema Corte, sem que viesse a ser perseguido ou condenado. Aí veio a rainha. Senhoras e senhores, o bispo de não sei das quantas. Entre os critérios de escolha de um bobo real, um dos mais importantes era sua inteligência e sua perspicácia. Pois se ele deixasse de ser engraçado ou não mais agradasse ao rei, ele não voltava para a plebe. Ele era simplesmente degolado. Durante a Inquisição, muitos artistas itinerantes foram perseguidos e acabaram por se deslocar mais ao norte, para as terras germânicas, que tinham lá outros deuses, não é? Que viviam em Valhalla. Por conta disso, o nariz ficava sempre vermelho do frio e do consumo excessivo de álcool, que era um anestésico para a sempre difícil vida de artista. Um dos filmes mais lindos que retrata bem essas caravanas é Il Viaggio di Capitão Fracatta, de 1990. Em português, A Viagem do Capitão Tornado, de Ettore Scola. Um filme mágico que trata de uma época de declínio da comédia dell'arte pela Europa, inserindo o espectador no clima onírico e teatral daqueles mambembes, daquelas apresentações com cenários e fotografia quase felinianos em sua beleza e fantasia. O filme gira em torno de uma trupe de atores que, a caminho da corte de Paris, é acolhida em uma noite tempestuosa em um castelo de um barão falido. Ele se envolve com eles a tal ponto que se junta à trupe nessa jornada e acaba por se transformar em um deles com o tempo. Parece até a história da saudosa Dercy Gonçalves, que fugiu com o circo que passava pela sua cidade. Com a chegada dos circos no século XVIII, os palhaços encontraram o seu lar perfeito. Eles se tornaram a alma do espetáculo, entretecendo-se com os números de acrobacia e malabarismo, com seu humor físico e travesso. Quem não lembra de um palhaço tropeçando na própria calça ou esguichando água pela flor da lapela? Os palhaços eram, acima de tudo, acróbatas e malabaristas de mais alta patente dentro da estrutura circense. Todo palhaço sabia fazer malabares, sabia equilibrar na corda, sabia fazer trapézio, etc. e tal. E, geralmente, as estrelas de qualquer espetáculo, sendo os mais esperados pelas crianças e pelos adultos que conseguiam manter suas crianças interiores vivas para desfrutar da simplicidade, da ingenuidade e do encantamento de um palhaço. Além de fazer rir, os palhaços têm desempenhado papéis importantes na sociedade. Em hospitais, por exemplo, os palhaços terapêuticos ajudam crianças a enfrentar momentos difíceis com um sorriso. Eles transformam o medo em coragem e o desconforto em diversão, usando seus truques para curar corações sofridos das crianças e dos seus pais. Os Doutores da Alegria são um exemplo desse trabalho tão lindo e nobre. Um salve para esses gigantes Doutores da Alegria. O palhaço é lírico, inocente, ingênuo, angelical e frágil. Ele, teoricamente, não interpreta. Ele simplesmente é. Ele não é uma personagem. Ele é o próprio ator expondo-se, mostrando sua ingenuidade e buscando o mais precioso dos sentimentos, tentando transformá-los em seu corpo a comicidade e promovendo esse estado de graça, que não por acaso se torna engraçado. Portanto, cada ator desenvolve esse estado pessoal de palhaço, com suas características particulares e individuais. Hoje tem marmelada? Tem, sim, senhor! Hoje tem goiabada? Tem, sim, senhor! E um palhaço que é ladrão de mulher! Quem é que não se lembra disso?
A gente não pode deixar de falar de alguns palhaços brasileiros que se eternizaram na memória de gerações. Arrelia, vindo de uma família inteira de circo. Valdemar Seyssel atuou nos palcos desde os 6 anos de idade e foi o primeiro da família a deixar o circo para trabalhar na televisão. Em 55, tinha o seu próprio programa na TV Record, o Cirquinho do Arrelia, um dos mais lembrados de sua geração. Pimentinha, que veio até trabalhar em 1975 num filme dos 4 Fantásticos, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, os inesquecíveis Trapalhões. Carequinha era um dos maiores sucessos da televisão nos anos 60, transmitido em rede nacional pela Tupi. Jorge Savala Gomes também veio de família de circo e teve um programa na TV Manchete. Depois fez parte do Clube da Criança, da Rainha dos Baixinhos, a nossa amada Xuxa. O Torresmo. A história de Brasil José Carlos Queirolo, na telinha, se confunde com a própria história da televisão do Brasil. Ele passou por todas as emissoras de TV por quase 40 anos e trabalhou com o seu filho, o Pururuca, outro palhaço lendário. E, claro, um dos maiores de todos, o Piolim, o mais conhecido palhaço brasileiro, chegou a ser considerado o melhor do mundo. Abelardo Pinto nasceu em um circo no final do século XIX e, em 1922, durante a Semana de Arte Moderna em São Paulo, foi referência da alma brasileira para os intelectuais modernistas. Viveu a vida toda no circo e o dia 27 de março, o dia do seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Circo em sua homenagem. Muitos outros seguiram seus passos ao longo do tempo, Bozo, Atim e Espirro, os inoxidáveis Patati e Patatá, que até hoje encantam a molecada. Desde os mais ricos e famosos, como os canadenses Cirque du Soleil, até os mais simples que ainda sobrevivem itinerantes pelas cidades, a arte do circo precisa ser reverenciada. Pois antigamente era onde podíamos ver espetáculos incríveis, com mágicos, malabaristas, trapezistas fantásticos, além de feras como leões, tigres, ursos, elefantes, que graças a Deus hoje em dia não são mais permitidos. Mas aquele ambiente mágico nos transportava para um mundo de sonhos e, claro, os palhaços eram sempre o melhor da festa. Vários circos ainda estão em atividade, como o Circo Máximos, o circo do Marcos Frota, que é um grande show com seu tour pelo Brasil, encantando milhares de pessoas por onde passa. O Circo dos Sonhos, o Mirage Circus, o Le Cirque, Babilônia Circus, o fantástico e tradicional Tiane, entre tantos outros. Havia também o Orlando Orfei, que minha mãe sempre me levava quando passava por Mogi, que nunca saíram da minha memória aquele número com as águas dançantes, que era uma novidade que ele fez. Quem lembra disso? Aliás, foi em Mogi das Cruzes, ele era domador de feras, ele sofreu um ataque durante uma briga de leões por uma fêmea no cio, no meio do espetáculo. Orlando Orfei foi salvo pelo sobrinho Frederico e levou 160 pontos no tórax. Imagina isso. Os meus avós paternos eram de circo. Evilásio e Elisa eram trapezistas e meu pai foi palhacinho até os 5 anos, quando eles se encantaram por Mogi e resolveram por lá ficar. Minha mãe costuma dizer que, palhaço como eu sou, eu tinha serragem no sangue, porque o picadeiro original dos circos antigamente era forrado de serragem, não é? Todo circo tinha aquele cheirinho peculiar de madeira. Minha bisavó, Petronília, ela fazia força capilar e rodava pelos cabelos presa a cabos suspensos. Olha que doida! Mas fica aqui um apelo a todas as autoridades que recebem circos em suas cidades. Que tenham compaixão e facilitem a vida desses profissionais com taxações e encargos mais leves, pois quando um circo levanta uma lona no seu município, famílias carregadas de história, de luta e sobrevivência dependem desse trabalho tão nobre que é a arte circense, que encanta e enternece nossos corações por séculos. Se você tem alguma memória com o circo na sua infância, escreve aqui pra gente e prestigie o circo quando ele passar por sua cidade. Malabaristas, trapezistas, artistas do Globo da Morte, mágicos e, evidentemente, os palhaços agradecem.
respeitável público! Para vocês, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo! E até semana que vem, aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial! Puf.